Queridos irmãos e irmãs, iniciamos primeiramente um novo mês de setembro. Mês de setembro é o mês da Bíblia, Palavra de Deus. Nos é proposto como leitura o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Porém em vós o meu espírito e vivereis. Nós somos convidados a nos nutrir da palavra de Deus. A Sagrada Escritura, ela é luz para a nossa vida. Então nós precisamos também nos alimentar da Sagrada Escritura para que ela possa de fato iluminar a nossa vida. Então que nesse mês de setembro, que é um mês dedicado à Sagrada Escritura, à palavra de Deus, possamos dedicar um tempo como família ou pessoalmente para fazer uma leitura, né? Pode ser outro profeta, pode ser um livro, um salmo, um evangelho, enfim. O importante é sempre a palavra de Deus, que é luz e pode orientar a vida de cada um de nós. No evangelho de hoje nós vemos mais uma vez esse embate. Jesus vai ter, durante a semana passada inteira, né? Os mestres da lei, os fariseus, questionando Jesus, né? Murmurando, reclamando. Eles ainda não têm uma compreensão certa de Jesus. Sabemos que eles o rejeitaram como Messias, como Filho de Deus. No máximo, talvez mais um dos tantos profetas, e apenas isso. Muito bem. Então a pergunta hoje, a dúvida, diz que os mesmos mestres da lei, pessoas que eram encarregadas de interpretar a lei, assim, estritamente, né? Eram os legisladores, né? Os doutores da lei, aqueles que conheciam, que sabiam interpretar a Escritura ao pé da letra. Mas estavam muito apegados às leis, os costumes e as tradições. Nós vimos o Evangelho várias vezes. Vocês deixaram de lado, aqui que está o erro, deixaram de lado, né? Abandonaram o mandamento de Deus para seguir as tradições humanas. Enquanto que é a lei de Deus que deve vigorar, é a lei de Deus que deve nortear a nossa vida. Pois bem, eles deixaram de lado a lei, os preceitos de Deus, para seguir estrita, cegamente as leis humanas. E aqui vai até dizer, então uma dúvida deles, uma questão que era muito importante, era a observância da lei, né? E aí eles querem saber por que os discípulos de Jesus, como que eles comem o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Aqui não é a questão de higiene, né? Mas é porque para o mestre da lei, os fariseus, os judeus, você sabe que eles acreditavam e acreditam que aquilo que torna uma pessoa impura é aquilo que vem de fora. Por isso que você não vai ver um judeu comer determinada carne, por exemplo, carne de porco. Por quê? Porque ele acredita que se ele comer aquela carne, vai se tornar impuro. Já pensou? Se a pureza ou a santidade dependesse da qualidade do vinho, da cachaça que a pessoa bebe. Estranho, né? Acreditar nisso. Parece que a pureza de vida vem do caráter. Se você come arroz, feijão, mandioca, picanha, costela, vai só. Mas se você vai ser mais santo, melhor ou pior, porque comeu carne de galinho, de pato, de marreco, né? Pois é, pois bem. Mas pensava que aquilo que tornava impuro uma pessoa, e não só isso, né? Desde o contato com as pessoas, se ele saísse nas praças, ao sair da casa, e encontrasse um pagão e cumprimentasse, ou tocasse nele, ou pegasse qualquer coisa que o pagão tivesse tido contato, se ele se tornava um impuro. Era esse o conceito de pureza que eles tinham, né? Pois bem,
Então eles querem saber de Jesus. Jesus, aqui diz, eles têm todos uma tradição, né? A maneira de lavar os jarros, copos, vasilhas de cobre, enfim, eles seguem uma multidão de leis e preceitos que eles haviam criados, né? Que era a coisa mais importante. Só que a caridade, o amor, essa lei ainda eles não haviam aprendido. E aqui que Jesus vai pegar eles, né? Aí Jesus, depois que eles querem, perguntam para Jesus, por que os discípulos não seguem a tradição dos antigos, como eles seguem? Né? Jesus responde, bem que o profeta Isaías profetizou sobre vocês, hipócritas. Este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E diz ainda, de nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que vocês ensinam são preceitos humanos. Vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir as tradições e os costumes. E aí Jesus chama perto de si a multidão e diz, olha, se vocês querem saber de fato o que torna uma pessoa impura, né? Se é a comida, se é uma questão de comida, se é algo que vem de fora, se a pessoa vai se contaminar porque encontrou uma pessoa, por isso que chama de, isso aí, o nome disso é hipocrisia, viu? Mas o que torna impuro um homem não é aquilo que entra nele vindo de fora, mas aquilo que sai de dentro. É o contrário. Não é a comida. No máximo pode fazer a barriga crescer. Só isso. Mas é aquilo que sai de dentro de nós. Daí ele vai até dizer o que é que sai de dentro de nós, né? Pois é de dentro do coração, dentro do nosso coração que sai. E lá vem a lista. As más intenções, imoralidade, roubo, assassino, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, fofoca, orgulho, falta de juízo. E poderíamos acrescentar a lista mais, mas vamos seguir aquelas que estão no texto aqui. Todas essas coisas, mas saem de dentro. E são essas que tornam a pessoa, o homem impuro. Então, para dizer que nós temos que ter cuidado, né? O padre até fala, claro que é bom, é necessário, nós temos que cuidar, porque às vezes a gente vai à igreja, reza, faz novenas, né? Capaz de caminhar de joelho daqui até a Aparecida, se desce, né? Cumpre uma série de ritos e sei lá. Mas se isso não nos leva a converter o nosso coração, é isso que Jesus está falando. Vocês me louvam com a boca, porque os mestres da lei, os fariseus, louvavam. Não pensa, rezava mais que todos nós juntos aqui, viu? Mas o coração deles, importante era seguir as leis, os preceitos, como se a coisa mais importante, a salvação, estava em seguir. Lembra quando Jesus pega tudo e diz os mandamentos, os maiores mandamentos, é o amor a Deus e ao próximo. Eles tinham mais de 680, era uma série de proibições que eu acho que nem Deus sabia. Quando Jesus resume tudo, diz, amarás Deus sobre todas as coisas, e quem cumprir esses 2 mandamentos, então eles tinham mais de 600. A caridade e o amor, por isso o coração de vocês me louvam com a boca, mas não é só isso, não é uma religião só, é uma religião que deve dar sinal. Por isso que a fé, a gente não pode fazer um divórcio entre fé e vida. Nós vamos na igreja, rezamos, sim, que bom, mas nós fazemos isso para que nós nos tornamos melhores, para que nós tenhamos mais amor, caridade com as pessoas, para que nós nos santifiquemos, para que a nossa fé transforme o mundo, a sociedade, a família, o trabalho,
para que converta o nosso coração, para que nos aproxime cada vez mais de Deus. É para isso. Não é só para, tipo papagaio, né? Babá. Repetir uma série de... Depois sair da igreja, é capaz de encontrar o vizinho, a vizinha e virar a cara. Sinal que não aprendeu muita coisa, viu? Às vezes até a pessoa fala, né? Aquela pessoa vive lá na igreja, está sempre rezando, mas depois lá fora, essa religiosidade toda que demonstra não aparece. O que será? Não aparece. Então essa é a crítica que Jesus faz. Vocês estão muito preocupados com os preceitos, costumes e tradição, e com isso vocês acabaram deixando de lado aquilo que é mais importante, que é a lei de Deus. Que quando a gente observa as leis de Deus, o nosso agir também muda, transforma. Muda em relação aos que estão perto de nós, nos muda por dentro e por fora, com a família, com a igreja, né? Essa mudança que Jesus está tentando fazer eles refletir. Por isso ele vai convidar, né? Vocês gostam de fazer as coisas para que os outros vejam, elogiem, hipócritas. Vocês gostam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas para que todos vejam vocês, hipócritas, né? Vocês gostam de ir nas ruas e nas praças públicas colocar faixas, citando até, desfigura o rosto, rasga as vestes, para que os outros vejam e digam: olha, ele está jejuando, olha como é bom. Hipócritas. Jesus falou tudo isso, viu? Não fui eu, foi ele ali, viu? Então vamos pedir a ele que às vezes pode ser que esses riscos, né, a gente também corra, né? Que a pessoa se acha tão santa, tão perfeita, que ela, quando vê um pecador, né, ela se afasta porque tem medo de se contaminar, né? Olha, o único santo que eu conheço morreu na cruz, viu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim era santo. Depois teve outros que se tornaram santos. Mas pecador, todo mundo aqui é, começando para aquele que está falando, né? Então não vamos achar porque a gente, não, todos nós aos olhos de Deus somos todos pecadores, todos necessitados da misericórdia. Ninguém é melhor do que ninguém, não, viu? Todos nós temos que trilhar o pecado, feriu a todos, uns mais e outros menos, né? Fato é que a tendência para o mal todos nós temos, viu? As duas forças que estão dentro de nós, o bem e o mal, estão ali, cabeça a cabeça. A gente tem que estar muito atento. Precisamos sempre da humildade. Senhor, eu sou um pecador e sem a tua graça eu não vou longe, eu não sou nada. É o que diz o Salmo, né? Talvez aquilo que os mestres da lei precisavam aprender, né? Que estavam muito apego a tradições. Quem morará, Senhor, na vossa casa? Quem habitará? É aquele que caminha sem pecado, aquele que pratica justiça, que pensa a verdade no íntimo do seu coração, aquele que não solta em calúnia a sua língua, e que nada prejudica seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, e que não dá valor algum ao homem que é ímpio. Esse é aquele que morará na casa de Deus. Que nós sejamos uns desses também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.